Pouco antes de sua crucificação, Jesus Cristo foi levado perante Pilatos na sala de julgamento. Tu és o rei dos judeus? Pilatos perguntou de maneira condescendente. Jesus respondeu, o meu reino não é deste mundo. Vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Pilatos cinicamente perguntou, que é a verdade? No mundo atual, a pergunta, que é a verdade, pode ser extremamente complexa à mente secular. Uma pesquisa no Google sobre o que é a verdade traz mais de 1 milhão de respostas. Temos mais informações disponíveis em nossos celulares do que em todos os livros de uma biblioteca feita de tijolos e argamassa. Vivemos num mundo sobrecarregado de informações e opiniões. Vozes tentadoras nos perseguem a todo momento. Cercados na confusão de hoje, não é de se admirar que muitos se prendam às palavras ditas há 2.500 anos por Protágoras, ao jovem Sócrates. O que é verdade para você, disse ele, é verdade para você. E o que é verdade para mim, é verdade para mim. Abençoados com o Evangelho restaurado de Jesus Cristo, humildemente declaramos que há coisas que são completa e absolutamente verdadeiras. Essas verdades eternas são as mesmas para cada filho e filha de Deus. As Escrituras ensinam, e a verdade é o conhecimento das coisas como são, como foram e como serão. A verdade olha para o passado e para o futuro, expandindo nossa perspectiva do presente. Jesus disse, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. A verdade nos mostra o caminho para a vida eterna, e ela é concedida somente por nosso Salvador Jesus Cristo. Não há outro meio. Jesus Cristo nos ensina a maneira que devemos viver, e, por meio de sua expiação e ressurreição, ele nos oferece perdão para nossos pecados e imortalidade além do véu. Isso é absolutamente verdade. Ele nos ensina que não importa se somos ricos ou pobres, proeminentes ou desconhecidos, sofisticados ou simples. Na verdade, nossa busca mortal é fortalecer nossa fé no Senhor Jesus Cristo, escolher o bem sobre o mal e guardar seus mandamentos. Embora celebremos as inovações da ciência e da medicina, as verdades de Deus vão além destas descobertas. Em oposição às verdades da eternidade, sempre houve mentiras para distrair os filhos de Deus da verdade. Os argumentos do adversário são sempre os mesmos. Ouçam essas palavras ditas há 2.000 anos. Você não pode saber de coisas que você não vê. Nada que uma pessoa faz é crime. Não é razoável que alguém como Cristo fosse o Filho de Deus. O que vocês acreditam é uma tradição tola. Parece com o que ouvimos hoje em dia, não é mesmo? Com a restauração do Evangelho, Deus nos concedeu o caminho para aprendermos e conhecermos as verdades espirituais essenciais. Nós as aprendemos por meio das Escrituras Sagradas, nossas orações pessoais, nossas próprias experiências, por meio dos conselhos dos profetas e apóstolos vivos, e por meio da orientação do Espírito Santo, que pode nos ajudar a saber a verdade de todas as coisas. Podemos conhecer as coisas de Deus à medida que as buscarmos espiritualmente. Paulo disse, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o que tem o Espírito de Deus, porquanto se discernem espiritualmente. Vejam esta obra de arte feita por Michael Murphy. Dessa perspectiva, você dificilmente acreditaria que é uma representação artística de um olho humano. No entanto, ao olharem para os pontos de uma perspectiva diferente, vocês verão a beleza da criação do artista. Da mesma maneira, vemos as verdades espirituais de Deus por meio da perspectiva dos olhos da fé. Paulo disse, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura
e não pode entendê-las porquanto se discernem espiritualmente. But didn't he teach us beautifully about the eye of faith? The scriptures, our prayers, As Escrituras, nossas orações, nossas experiências, os profetas atuais e o dom do Espírito Santo nos dão a perspectiva espiritual da verdade, que é necessária à nossa jornada na Terra. Olhemos para a proclamação sobre a família pelos olhos da fé. O presidente Gordon B. Hinckley apresentou à família proclamação ao mundo com esta declaração: havendo tantas falsidades ensinadas como verdades, tantos enganos quanto aos padrões e valores, tanto incentivo e sedução para que lentamente aceitemos a corrupção do mundo, sentimos a necessidade de adverti-los. A proclamação começa desta forma: todos os seres humanos, homem e mulher, foram criados à imagem de Deus. Cada indivíduo é um filho ou filha gerado em espírito por pais celestiais que o amam, e como tal, possui natureza e destino divinos. Essas são verdades eternas. Vocês e eu não somos acidentes da natureza. Gosto muito destas palavras. Na esfera pré-mortal, os filhos e filhas que foram gerados em espírito conheciam e adoravam a Deus como seu Pai eterno e aceitaram seu plano. Vivemos antes de nosso nascimento. Nossa identidade individual está estampada em nós para sempre. De maneiras que não entendemos completamente, nosso crescimento espiritual na vida pré-mortal influencia quem somos aqui. Aceitamos o plano de Deus. Sabíamos que vivenciaríamos dificuldades, dor e tristeza na terra. Também sabíamos que o Salvador viria e que, ao nos provarmos dignos, surgiríamos na ressurreição, tendo glória sobre nossa cabeça para todo o sempre. A proclamação é direta. Declaramos que o meio, pelo qual a vida mortal é criada, foi estabelecido por Deus. Afirmamos a santidade da vida e sua importância no plano eterno de Deus. O plano de nosso Pai incentiva o marido e a mulher a trazer filhos ao mundo e nos obriga a falar em defesa dos que ainda não nasceram. Se criarmos preferências e escolhermos o que aceitar da proclamação, ofuscamos nossa visão eterna. Colocamos muita importância em nossa experiência aqui e agora. Ao ponderarmos em espírito de oração a proclamação pelos olhos da fé, entenderemos melhor como os princípios são lindamente conectados, como apoiam uns aos outros e como revelam o plano de nosso Pai para seus filhos. Devemos realmente ficar surpresos quando os profetas do Senhor declaram a vontade dele e, para alguns, as dúvidas continuam? É claro que alguns rejeitam a voz dos profetas imediatamente, mas outros ponderam em espírito de oração perguntas sinceras, perguntas que serão resolvidas com paciência e com os olhos da fé. Se a proclamação fosse revelada em um século diferente, ainda haveria perguntas, apenas diferentes das perguntas de hoje. Um dos propósitos dos profetas é nos ajudar a responder perguntas sinceras. Antes de ser presidente da igreja, o presidente Russell M. Nelson disse: "Os profetas vêm adiante. Enxergam os assustadores perigos que o adversário colocou ou ainda vai colocar em nosso caminho. Os profetas também preveem as grandes possibilidades e privilégios reservados para aqueles que ouvem com a intenção de obedecer. Presto testemunho da verdade e do poder espiritual, da voz em uníssono da primeira presidência e do quórum dos 12. Durante minha vida, vimos uma mudança drástica nas crenças do mundo em relação a muitos dos princípios ensinados na proclamação. Em minha adolescência e depois, como recém-casado, muitas pessoas do mundo se afastaram do padrão do Senhor,
o qual chamamos Lei da Castidade, que significa que relações sexuais devem somente ocorrer entre homem e mulher que são legitimamente casados. Quando eu tinha entre 20 e 30 anos de idade, muitas pessoas se afastaram da obrigação sagrada de proteger aqueles que ainda não nasceram, à medida que o aborto se tornou mais aceitável. Mais recentemente, muitas pessoas se afastaram da lei de Deus de que o casamento é uma união sagrada entre um homem e uma mulher. Ao ver muitas pessoas se afastando dos limites que o Senhor estabeleceu, lembramos do dia em Cafarnaum, em que o Senhor declarou sua divindade e, infelizmente, muitos dos seus discípulos se afastaram. O Salvador então voltou-se para os 12 e disse: "Quereis vós também retirar-vos?" E Pedro respondeu: "Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós cremos e sabemos que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Há tantas pessoas, jovens e idosos, que são leais e fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, embora sua própria experiência atual não se encaixe perfeitamente na proclamação da família. Crianças cujas vidas foram abaladas pelo divórcio, jovens cujos amigos zombam da lei da castidade, mulheres e homens divorciados que foram gravemente feridos pela infidelidade de um cônjuge, maridos e esposas que não podem ter filhos, mulheres e homens que são casados com um cônjuge que não compartilha a mesma fé no Evangelho restaurado, homens e mulheres solteiros que, por várias razões, não puderam se casar. Um amigo de quase 20 anos, que admiro muito, não é casado porque sente atração por pessoas do mesmo sexo. Ele se manteve fiel a seus convênios do templo, expandiu seus talentos criativos e profissionais e serviu nobremente tanto na igreja quanto na comunidade. Ele recentemente me disse: "Eu consigo me compadecer daqueles na minha situação, que escolhem não guardar a lei da castidade no mundo em que vivemos. Mas Cristo não nos pediu para não sermos deste mundo?" É claro que os padrões de Deus são diferentes dos padrões do mundo. As leis dos homens frequentemente se desviam dos limites estabelecidos pelas leis de Deus. Para aquelas pessoas que desejam agradar a Deus, fé, paciência e diligência são absolutamente necessárias. Minha esposa Kathy e eu conhecemos uma irmã solteira, agora com um pouco mais de 40 anos, que é talentosa em suas habilidades profissionais e serve valentemente em sua ala. Ela também cumpre as leis de Deus. Ela escreveu: "Sonhei com o dia em que seria abençoada com marido e filhos. Ainda estou esperando. Algumas vezes sinto-me esquecida ou sozinha devido à minha situação, mas tento não me concentrar no que não tenho e, em vez disso, concentro-me no que realmente tenho e em como posso ajudar outras pessoas. Servir a minha família, a minha ala e no templo tem me ajudado. Não sou esquecida nem estou sozinha, porque sou parte, e todos nós somos parte, de uma família maior." Algumas pessoas dirão: "Você não entende minha situação." Talvez eu não entenda, mas testifico que há um que entende. Existe alguém que conhece seus fardos, graças a seu sacrifício feito no jardim e na cruz. À medida que o buscarem e guardarem seus mandamentos, prometo a vocês que Ele vai abençoá-los e levantar as cargas pesadas demais para suportarem sozinhos. Ele dará a vocês amigos eternos e oportunidades para servir. E mais importante, Ele vai enchê-los com o poderoso Espírito do Espírito Santo e fazer brilhar sobre vocês sua aprovação celestial. Não devemos cogitar nenhuma escolha, nenhuma alternativa que negue a companhia do Espírito Santo ou as bênçãos da eternidade. Sei que o Salvador vive. Testifico que Ele é a fonte de toda a verdade, que realmente importa,
e que Ele vai conceder todas as bênçãos que prometeu àqueles que guardam seus mandamentos. Em nome de Jesus Cristo, amém.